como objetivos de aprendizagem identificar como o espaço varia no movimento uniforme variado, classificar o movimento com aceleração com aceleração a partir da função do espaço, interpretar esse movimento variado com dados de tabela e gráficos e resolver exercícios também. Na aula passada, a gente trabalhou essa função V igual a V0 mais A vezes T. É uma função do primeiro grau, né? Porque a incógnita aqui, a variável independente, é o tempo. Tudo depende do tempo, quanto tempo passa, né? E a nossa variável independente é como se fosse o valor de x da função que a gente substitui. Hoje nós vamos trabalhar outra função, tá certo? A gente falou sobre o movimento, ele pode ser acelerado quando aumenta a velocidade, pode ser retardado quando essa velocidade diminui, quando a aceleração é negativa. Isso aqui é a revisão da nossa aula. Então, nossa classificação, tá certo? A gente classifica o movimento, lembrando, como acelerado ou retardado. Enquanto a velocidade, a gente fala se ele é progressivo ou retrógrado. Como é que a gente faz? A gente multiplica os sinais de aceleração e de velocidade. Mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Então, o movimento é acelerado. Como o sinal da velocidade aqui é positivo, fica progressivo. Menos com menos é mais. Movimento acelerado. Como o sinal da velocidade é negativo, fica acelerado e retrógrado. Se eu faço aqui mais com menos, dá menos. Então, movimento uniforme variado retardado. Mas como o sinal da velocidade é um sinal negativo, então você tem ele sendo retardado e retrógrado. Se por acaso a outra possibilidade é ser menos com mais, multiplicação do sinal dá menos. Então a classificação é retardado e como o sinal aqui é positivo, o movimento é progressivo. Começar. Função horária das posições. A gente falou da equação do sorvete em uma das nossas aulas e essa equação aqui a gente chama equação do sorvetão porque é um pouco maior. Se você olhar aqui, você tem S igual S0 SO vezes V vezes T. Mas entra um termo aqui, que é o termo relacionado à aceleração. Se não tiver essa parte aqui, se a aceleração fosse zero, então 0 vezes t ao quadrado é zero. 0 dividido por 2 é zero. Então ela se torna a equação do sorvete. Então essa equação é uma equação geral para quando você tem o movimento com aceleração. Então S é o espaço final, certo? S0, o espaço inicial, ambos medidos em metro. V0 é a velocidade inicial, metro por segundo, a aceleração a metro por segundo ao quadrado e T é o tempo. Então, sorvetão ou sentado no sofá vendo televisão até meia-noite. Né? Vendo Netflix até meia-noite. Pode ser também. Então, são os parâmetros aí. S, espaço final. S0, espaço inicial. Velocidade inicial V0. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tempo, instante final em segundos. Então, vamos começar aqui com o exercício. Então, é o seguinte. Primeiro exercício aqui, já estou mostrando a resposta, mas eu peço para você indicar o espaço inicial, velocidade inicial e a aceleração e classificar o movimento uniforme variado em cada item abaixo. Então, quando a gente olha para a equação, a gente vai identificar os termos como o espaço inicial ele vai estar vindo sozinho, é o valor que vem só. Velocidade inicial vai multiplicar quem? O tempo. A aceleração vai ser sempre o número que está multiplicando por t ao quadrado, tem t ao quadrado, e é um valor que pode ter sido dividido por quanto? Por 2, certo? Então aqui, no item A,
a gente tem o seguinte: espaço inicial 5 metros, velocidade inicial menos 3 metros por segundo e aceleração. Se essa aceleração ali é o valor que foi dividido por 2 já, ó, aqui, o valor que foi dividido por 2, na fórmula, tem um 2 aqui, tem um 2 dividindo. Quando não aparece o 2 dividindo, como no exemplo, aqui não aparece o 2 dividindo aqui o 4, não aparece. Então, a gente vai olhar para o t ao quadrado, é um macete, a dica é qual? A gente vai olhar para o t ao quadrado e esse 2 do expoente a gente vai multiplicar por 4. Aqui, por exemplo, tem o t ao quadrado, mas já tem o 7 dividido por 2. Então, a aceleração é 7, é menos 7 por conta do sinal. Aqui não tem o 2 dividindo. Se não tem o 2 dividindo é porque já foi dividido. Se já foi dividido por 2, o número que tinha aqui antes era qual? Para ser 4 foi dividido por 2. Para eu saber é fácil, só multiplicar por 2, dá 8. Para lembrar que tem que multiplicar por 2, se não tiver o 2 aqui dividindo, você lembra aqui do expoente. Então, espaço inicial 5 metros, velocidade inicial menos 3 metros por segundo, aceleração 8 metros. Então, se eu multiplico a aceleração por velocidade, mais com menos dá menos, é retardado. Como a velocidade é negativa, é retrógrado. Aqui no item B, já está invertido, né, os termos. Lembra que o espaço inicial é o valor que vem sozinho, é o número sozinho. Então, o espaço inicial aqui é quanto? 4 metros. A velocidade inicial é o número que multiplica t. Então, t está sozinho, é como se tivesse 1 multiplicando ele. Então, a velocidade inicial é 1 metro por segundo. E a aceleração aqui é o valor que multiplica t ao quadrado. Não tem nada multiplicando. Então, é como se tivesse 1. Eu lembro do 2 aqui, multiplica 1 por 2, dá 2. Então, a gente tem o seguinte: espaço inicial 4, velocidade inicial 1 metro por segundo e aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu multiplico o sinal aqui é positivo e aqui é positivo, positivo com positivo dá positivo, então é acelerado. Como a velocidade é positiva, progressivo. Você lembra da tabela, certo? Você vai lembrar da tabela que eu mostrei ao lado. Aqui tem um valor sozinho, não, tem t, então isso aqui é velocidade inicial. E aqui tem t ao quadrado, então aqui está relacionado à aceleração. Não tem um valor sozinho. Se não tem, não aparece, então o valor sozinho é qual? É 0. O espaço inicial é 0. A velocidade inicial vai ser qual? 2 metros por segundo. E a aceleração? É onde tem o t ao quadrado. Como não está dividido aqui por 2, é porque já foi dividido, né? Então não vou dividir novamente. Aí eu multiplico 3 por quanto? Por 2. Dá 6. Menos 6. Então, positivo com negativo, dá negativo. Retardado. A velocidade é positiva, então vai ser progressivo. Retardado progressivo. No item D, você tem o espaço inicial 3 metros, velocidade inicial menos 5 metros por segundo e aceleração. Perceba que a aceleração é o valor que multiplica t ao quadrado e aqui tem o 2 dividindo ainda, tá certo? Então, como tem 2 dividindo ainda, ó, não precisa fazer nada. Coloca aqui o valor 7, que no caso é menos 7. Se eu faço o jogo de sinal, menos com menos, mais. Se é positivo, acelerado. Como a velocidade é negativa, retrógrado. Item E. O espaço inicial é menos 7 metros, a velocidade inicial é o valor que multiplica o tempo, 6, e a aceleração está relacionada ao t ao quadrado. Então, o t ao quadrado tem quanto? 2. Tem algum 2 dividindo aqui embaixo? Não, não aparece. Se não aparece, multiplica pelo 2 do expoente. Fica quanto? Fica 4. 4 metros por segundo ao quadrado positivo. Olhe para os sinais de velocidade e aceleração. Mais com mais, positivo. Se é positivo, é acelerado. Como a velocidade aqui é positiva, fica o quê? Progressivo. Tá certo? É fácil esse exemplo. Exercício 2 de aplicação.
Um veículo possui um movimento uniforme variado de acordo com a função, aí unidades do sistema internacional, a função é 12 menos 7t mais t ao quadrado. De cara, a gente vê que o espaço inicial é o valor que está sozinho, é quem? É 12 metros. A velocidade inicial é o valor que multiplica t, seria menos 7 metros por segundo. E o t ao quadrado está ali sozinho. Está ali sozinho, o número que está na frente dele seria qual? Seria 1. E como não aparece o número embaixo dividindo, então vou pegar o 2 do expoente e multiplicar por 1. 2 vezes 1 é 2. Então, identifique espaço inicial e velocidade inicial e aceleração. Então, espaço inicial é 12 metros. Velocidade inicial menos 7 metros por segundo. Aceleração, como é 1 aqui na frente, não tem 2 dividindo embaixo. Aí eu lembro que tem que multiplicar por 2, quando não aparece dividindo. 1 vezes 2, 2. Menos com mais, dá menos. Então, é retardado. Como velocidade é negativa, é retrógrado. Aí qual é a função da velocidade? A função da velocidade, quando pede a função da velocidade no item C, o item B foi só para classificar. O movimento uniforme variado, retardado e retrógrado. No item C, qual é a função horária da velocidade? É pegar a função da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T, e substituir. Quem é a velocidade inicial? Menos 7. Quem é a aceleração? A aceleração é 2. É 2 vezes t. Pronto. É só que a função. Não precisa calcular mais nada. No item D, para o tempo 2 segundos, qual é a posição e a velocidade do corpo? Então, eu vou substituir 2 segundos na equação da posição. Onde tem tempo, aqui eu vou substituir por 2. 12 menos 7t. Onde tem tempo, 2. Onde tem tempo, 2. 2 ao quadrado. 12, 7 vezes 2, 14, 2 ao quadrado, 4. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter o espaço igual a quanto? Espaço igual a 2 metros. E para achar a velocidade, eu pego a função da velocidade, que é menos 7 mais 2t, que é a função que a gente achou, e onde tem tempo a gente coloca qual tempo? 2 aqui, que é o que a exemplo pediu. Então vai ficar V menos 7 mais 2 vezes 2. Menos 7 mais 4, fica a velocidade menos 3 metros por segundo. No tempo sim, no item E, eu quero que você faça o seguinte. Lembra que eu estou falando exercício por exercício, mas você vai fazendo dando pause. Faz o A, dá pause. O B, dá pause, faz. C, pause, faz. D, pause, faz e assim por diante. Vai dando pause, tá certo? No item E, para tempo igual a 5 segundos, qual é a posição e a velocidade do corpo? Então, a mesma coisa que eu vou fazer na questão anterior, mas onde tem tempo, eu vou colocar quanto? 5. 12, 7 vezes 5, 35. 5 ao quadrado, 25. Somando aqui, a gente tem quanto? Deu 2 também. Olha que coincidência. Né? Deu 2 também. 12 menos 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. 5 ao quadrado, 25. Menos 35 mais 25 dá menos 10. 12 menos 10, 2 metros. E a velocidade é do mesmo valor? Será? A velocidade vai ficar... Deixa eu voltar aqui. Apertei errado. E a velocidade? A velocidade substituindo pelo 5, né? Passar... Apertei end aqui sem querer. A velocidade vai ficar menos 7 mais 2 vezes 5 dá 10. Menos 7 mais 10 dá 13 metros por segundo. Perfeito. No item F, em qual instante o corpo passa pela origem dos espaços? A origem dos espaços é espaço igual a 0.
Então, vou pegar a função e colocar o s igual a 0. Vai ficar assim. 0 igual a 12 menos 7t mais t ao quadrado. Que eu posso só reorganizar dessa forma. Então, para eu achar, como é uma função aqui do expoente t está elevado ao quadrado, expoente 2, uma função do segundo grau. Então, a gente vai usar a equação de Bhaskara. A equação de Bhaskara, lá que você aprendeu, para poder achar as raízes, né? Então, na equação de Bhaskara, o valor que está sozinho, que corresponde ao espaço inicial, vai ser o A, que vai valer 1, né? Perdão, na equação de Bhaskara, o valor que está multiplicando o x ao quadrado, que no nosso caso é o t ao quadrado, é o 1. O valor que multiplica o x, que seria o nosso tempo, é o menos 7. E o valor que está sozinho, que seria o espaço inicial, é o 12, né? Então, A igual a 1, B menos 7, C igual a 12. Delta, equação de Bhaskara, achar o delta, B ao quadrado menos 4AC. O B menos 7 ao quadrado, menos 4 da fórmula. A vale 1 e C vale 12. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 49 menos 48 dá 1. Aí, achar o tempo, que seria o x, né? O tempo, menos b mais ou menos a de delta sobre 2 vezes a. Então, menos da regra, menos 7 do valor, mais ou menos o delta foi 1, e 2 vezes a, 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, fica 7, mais ou menos 1, e 2 vezes 1 é 2. Então, tem duas raízes, uma que eu vou somar e outra que eu vou subtrair. Então, fazendo aqui em cima, 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1 dá 6 sobre 2 dá 3. E se eu fizer 7 mais 1, dá 8 sobre 2, dá 4. Então, o corpo vai passar pela posição 0 nos instantes 3 e 4 segundos. São as raízes da função. Se eu quiser testar se são as raízes, eu substituo o tempo 3 e o tempo 4 aqui na função. São valores capazes de zerar a função, né? Em qual instante o corpo inverte o sentido? Pergunta G. Então, o corpo vai inverter o sentido quando a velocidade for 0. Então, 0 igual a menos 7 mais 2t. 7 igual a 2t. Mesma coisa que 2t igual a 7. Se A é igual a B, B é igual a A. 2t igual a 7. Quero achar t, o 2 passa dividindo. 7 reais para 2 pessoas, 3,50. 3,5. Aqui eu peço para você me mostrar um gráfico da aceleração em função do tempo. Movimento uniforme variado, aceleração é constante. No item A a gente viu que a aceleração é 2. Então, à medida que o tempo passa, a aceleração vai ser quanto? 2. Para qualquer tempo. Para o tempo meio, 1,5, 2, 2,5, 3. Aqui eu só botei 4 pontos. Para o tempo 0, o tempo 3, que é uma raiz, que é o tempo 3,5, e para o tempo 4. Quiser ainda colocar 4 pontos, mas se fosse para o tempo 100, seria 2 metros por segundo ao quadrado, não muda. Agora o gráfico da velocidade em função do tempo. Então a velocidade em função do tempo, do tempo 0, você teria velocidade menos 7. Para o tempo 3, a velocidade seria aqui, ó, menos 1. Para o tempo 0, 3,5. Para o tempo 4, seria 1. Você percebe que à medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando, né? A velocidade vai aumentando. Agora o gráfico do espaço em função do tempo, né? Então, entenda o seguinte, que a raiz da função são os valores capazes de zerar a função, tá certo? Então, é uma função do segundo grau, então a gente idealmente seriam pelo menos 3 pontos. Eu vou usar 4 pontos, tá certo? Para representar. Então, 2 pontos que eu vou usar são as raízes.
que são 3 e 4, que são os valores que quiser a função, que é o instante em que o corpo passa pela origem dos espaços. Então, quando o tempo é 3, a posição é 0, quando o tempo é 4, a posição é 0. A outro valor que eu vou usar vai ser 3,5. Eu escolhi usar porque fica entre o valor 3 e o valor 4. E quando o tempo é 3,5, o espaço é menos 0,25 metros. Então, fazendo esse gráfico aqui, tá certo? Então, vou ter para o tempo 0, o espaço inicial é 12. Não mostra no gráfico, mas aqui a função ela vai tocar aqui nesse eixo, na posição qual? 12 metros, lá em cima. Então, na posição 3 ele passa aqui, no 3,5 justamente ele inverte sentido, e no 4 ele volta a passar na origem, depois segue o movimento. É uma parábola, função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Como o valor que está multiplicando aqui, t ao quadrado, é um valor positivo, a concavidade dela é para cima. Então, essa é a nossa aula. Reveja com calma, aproveite, refaça esses exercícios. Tudo de bom para vocês e até breve.